galera, quem é esse tal de Bournemouth aí que tá tirando o sonho e o sono de torcedores vascaínos aí? Acredito eu que muitas pessoas, principalmente a galera que não é muito ávida, não acompanha tanto assim a Premier League e os campeonatos europeus, talvez nunca nem tenha escutado o nome do time e tenha até dificuldade de pronunciar o nome de maneira correta. E eu fui me debruçar, fui estudar um pouco mais a fundo para conhecer a história do Bournemouth, que muito possivelmente vai ser o destino do Ryan. Vou trazer para vocês alguns detalhes, algumas informações importantíssimas. É um clube pequeno, sim, na Inglaterra, apesar de ser bem antigo, mas é um clube que está crescendo demais, tá? Desde que passou a ser gerido por um grupo de empresários, o principal cabeça ali é o Bill Foley, a equipe cresceu de maneira muito grande e tem se especializado em fazer venda de jogadores um atrás do outro para gigantes europeus e por quantias muito grandes. Então acho que esse conjunto de coisas deu uma sensibilizada aí no Ryan, sabendo que lá ele vai ter bastante oportunidade, tá? Então eu vou explicar mais detalhes. Antes disso, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui o link para você cair direto lá. Quiser vender sua camisa ou agasalho que você não usa mais, chama a gente também lá. Dito isso, galera, vamos agora aí contar um pouquinho da história e a gente tentar entender por que o Ryan está interessado em ir para o Bournemouth. Primeira situação, o Bournemouth é um clube 8 anos mais velho que o Vasco, eles são fundados em 1890 com outro nome e aí passaram definitivamente a usar o nome Bournemouth junto com o nome antigo e depois definitivamente na década de 70 ter o AFC Bournemouth, tá? A cidade é uma cidade ali pequena da Inglaterra, mais ou menos 180, 190 mil habitantes, é uma cidade praiana, então o Ryan vai ter praia lá também, caso ele se transfira para o Bournemouth. E o curioso é que o clube levou 116 anos para jogar pela primeira vez a primeira divisão da Inglaterra. Pô, como assim, Diego? Pensei que o Bournemouth era um time que joga a Premier League de muitos anos e ficava sempre brigando na rabeira ali, caía de vez em quando. Não, o Bournemouth levou 116 anos para conseguir chegar na primeira divisão inglesa. É um clube muito tradicional ali de segunda, terceira, quarta divisão. Não digo nem de segunda, tá? Eles só jogaram a segunda divisão até ascender pela primeira vez em 2015, temporada 2015-2016. Eles só tinham disputado 5 vezes a segunda divisão. A história do Bournemouth, na maioria dos casos, é entre a terceira e quarta divisão. Quase caíram para a quinta divisão na temporada 2008-2009. Escaparam faltando 2 rodadas. Porém, aí a história do Bournemouth também muda. Porque no final dessa temporada que eles escapam, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, da quarta para a quinta divisão, um conglomerado de empresários assume o clube, e aí o clube em 6 anos, ele sai da quarta divisão, quase caindo para a quinta, para a primeira divisão. Aí ele joga 5 temporadas consecutivas na elite do futebol inglês, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, chega a temporada 19 e 20, aí são rebaixados. Aí joga a temporada 20 e 21 na Championship, que é a segunda divisão, não sobem. Aí na temporada 21-22 eles conseguem voltar à primeira divisão da Premier League como vice-campeões. Aí eles fazem 22-23, acabam o campeonato em 15º lugar. Temporada 2023-24 eles acabam em 12º e a temporada que terminou eles deram mais um salto, terminaram o campeonato em 9º. Eles jogam num estádio bem pequenininho. Tem uma informação bem curiosa sobre o estádio. O estádio é mais conhecido popularmente como Jim Carroll, que é um ídolo deles lá. Porém, em 2005, devido a dívidas absurdas que eles tinham, eles foram obrigados a vender o estádio deles para uma empresa chamada Structadene. Eu acho que é isso, se eu não estiver equivocado na minha pronúncia aqui. Structadene. Em 2005, eles venderam o estádio deles para poder se livrar das dívidas, continuam jogando no estádio. O estádio passou a ser chamado ali Vitality Stadium, porém, em abril de 2025,
né, eles conseguiram recomprar o estádio de volta para poder ampliar o estádio. O estádio deles tem capacidade para 11.200 lugares. Eles recompraram o estádio e, inclusive, criaram uma empresa chamada Black Knight Stadium Limited, que é uma empresa do grupo Bournemouth, e eles vão usar essa empresa para poder fazer a gestão do estádio. E aí vão fazer um aumento de capacidade, vão modernizar o estádio para 20 mil lugares. O estádio do Bournemouth é o menor estádio da primeira divisão da Premier League, tá? Por outro lado, tá passando para vocês aí na tela, eles estão com um centro de treinamentos absurdo, tá? Eles têm um CT aí, pô, surreal, nessa estrutura que o Ryan vai estar fazendo aí possivelmente seus treinamentos. E aí para vocês verem como eles vêm se reestruturando. Eles, das últimas 11 temporadas da Premier League, eles estiveram na primeira divisão em 9. Só caíram ali na temporada 19-20, levaram 2 anos para voltar. Foi como o Vasco de 20 para 22, né? Cai em 20, 21 não consegue subir, volta em 22. Foi o mesmo trajeto. E aí tá direto na Premier League. Nesse ano eles estão em 15º. Corre risco de rebaixamento? Diria que não. Eles estão a 12 pontos do West Ham, que é o primeiro time na zona, né, faltando 17 rodadas para acabar ali o campeonato. Então eles devem ficar no meio de tabela ali, mais para a segunda página, a não ser que tenha uma arrancada, mas luta contra rebaixamento acho que não vai ter, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, de maio de 25 até janeiro, olha quanta grana eles fizeram em transação. São quase 2 bilhões de reais só em venda de jogador. 296,7 milhões de euros. Agora em janeiro, eles venderam o Antoine Semenyo para o Manchester City por 72 milhões de euros ou 62 milhões de libras, né? Mas vamos falar em euro aqui. Em agosto de 2025, eles venderam o Zabarni para o Paris Saint-Germain por 63 milhões de euros. Eles venderam o Huijsen para o Real Madrid por 62,5 milhões de euros em maio de 2025. Eles venderam Mislo Kerkez para o Liverpool por 46,9 milhões de euros em junho de 2025. Eles venderam o Al-Tahar para o Brentford por 42,8 milhões de euros em agosto de 25. E eles venderam o Jadon Anthony para o Burnley por 9 milhões e meio de euros em maio de 2025. Então, só entre maio de 25 e janeiro de 2026, em 7 meses, os caras fizeram quase 2 bilhões de reais. Desde 2008, 2009, eles passaram a ser geridos por um grupo de empresários. Hoje tem o Boyle aí como principal empresário. Conseguiram recomprar o seu estádio, que teve que ser vendido em 2005 para quitar dívidas, e é um clube que se estrutura ano a ano e para eles é negócio. A intenção deles, pelo menos por agora, não é bater de frente com o Big Six, até com o Newcastle, que foi vendido para essa grana infinita aí da Arábia Saudita e entrou na briga ali por tentar brigar por título nas Copas, tentar aí classificar para a Champions League. A ideia deles não é essa, o negócio deles é esse aqui, ó, é grana. Então eles compram jogadores promissores, mais jovens, dão minuto, lapidam esses jogadores e o clube é de trampolim. E aqui a gente tem venda para City, venda para Paris Saint-Germain, para Real Madrid, para Liverpool. Dessas 6 maiores transações, 4 são para gigantes. E aí, abastecendo até o próprio mercado inglês, né? Jogador pro Burnley, jogador pro Brentford. Então eles não são um grande clube em termos de conquistas. Eles têm um título, eles foram campeões da segunda divisão na temporada 15-16, que foi 14-15, que é quando eles conseguem chegar pela primeira vez à Premier League, tá? Então o Ryan entende que vai ter uma grande grana, um salário muito alto que ele vai receber, vai chegar para ser titular, ou pelo menos ter muitos minutos, né? Porque ele pode chegar lá e não render, e aí vai pro banco, né? Mas essa é a ideia. O que tá quebrando as pernas do Vasco é que eu acredito que o próprio Vasco não contava com uma proposta alta pelo Ryan agora. O Ryan é um jogador novo. Os grandes clubes europeus provavelmente vão comprar o Ryan e vão emprestar para alguém.
Então, como o Ryan não é um jogador para chegar agora e resolver a vida do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, esses clubes maiores, um Chelsea, um Liverpool, um Manchester, ou os Manchester, né? Ele não vai chegar para brigar por posição de ser titular de cara. Então, cara, esse tipo de jogador eu contrato na janela do meio do ano, porque essa janela agora de janeiro é a janela que os campeonatos estão na metade. A Champions League está acabando a primeira fase, vai entrar agora na fase de mata-mata. Os campeonatos nacionais já estão ali no retorno, né? Quarta, quinta rodada do retorno. Então eles precisam comprar jogador para chegar e resolver. Para a realidade do Bournemouth, o Ryan chega para jogar. Mas para a realidade do Real Madrid, desses clubes, ele não vai jogar agora. Então, é por isso que o Vasco acreditava que o Ryan poderia sair no meio do ano. Só que a proposta para o Ryan encantou. Falou, cara, provavelmente eu indo para um clube maior vão me emprestar. Pô, eu vou para um clube menor, mas da Premier League, e os caras estão se especializando em vender jogador. Olha a estrutura do CT dos caras. Os caras têm dinheiro, vão pagar um bom salário. O que já iam me fazer comigo eu chegando num clube maior, eu já vou para um clube menor agora. Agora, o Vasco foi pego um pouco, de certa forma, meio de calça arriada, porque não era planejamento vender o Ryan agora. Se vender, porque não vendeu ainda, aí o Vasco tem que ir pro mercado, trazer um jogador agora. Eu até comentei a situação do Brenner. Pô, pra mim o cenário mais interessante seria ter o Brenner e o Ryan ali, pra você ir readaptando o Brenner ao futebol brasileiro. Passado, até mesmo, vai saber que o Brenner não se adapta, não rende tudo aquilo que o Diniz está esperando. Em junho tu vende o Ryan, vai ter a grana no caixa, e aí tu já sabe, você vai ter que buscar 2 jogadores porque o Brenner não foi tão bem, ou só mais um mesmo, pra suprir a ausência do Ryan, e o Brenner já tá mais adaptado, porque o Ryan podia fazer a beirada, podia fazer o 9, né, pô, o Brenner não tá tão bem, tira o Brenner, empurra o Ryan pra jogar de novo de 9, e bota mais um ponto ali para fazer a lateral do campo. Esses primeiros semestres a gente tem primeiras fases de Copa do Brasil, fase de grupos. Eu não vou lembrar de cabeça agora, em junho, se a gente já vai ter mais ou menos jogado ali a segunda fase da Sul-Americana, se não passar em primeiro, ou eventualmente até as oitavas de final. A gente vai ter aí pelo menos quase um turno de Campeonato Brasileiro, já que o Brasileirão começa agora em janeiro, se não um turno quase isso, que vai ter a pausa para a Copa de junho a julho e volta para acabar o ano ali de julho até novembro. Então, o Ryan poderia ser importantíssimo até esportivamente para o Vasco dentro desses 6 meses e até se valorizar. Então essas são as informações que eu consegui apurar, que eu busquei aqui para vocês sobre o Bournemouth. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E pegando um cara que, porra, é referência máxima hoje no que se trata em Premier League, eu queria deixar com vocês um depoimento do Fred Caldeira a respeito dessa possibilidade do Ryan para ir ao Bournemouth. O que ele acha? Confere aí. Potencial ele tem, né? A gente já viu jogadores saírem do Brasil com um potencial parecido. O Gabriel Jesus, por exemplo, ele virou tudo isso que a gente esperava? Sim ou não? Né? Também saiu com potencial muito grande. Vamos ver como é que vai ser o Endrick, Rodrigo, Vinícius. Assim, o Ryan, ele fisicamente já é um cara que se destaca muito para além da parte técnica, né? Assim, ele é um tanquezinho que seguramente se adaptaria, na minha opinião, de maneira até um pouco mais rápida aqui ao futebol inglês. É sempre triste, pelo menos eu penso assim, André, quando um clube como o Vasco perde um cara para um clube como o Bournemouth, né? É. É muito ruim. Eu, como brasileiro, por mais que o meu trabalho é muito bom ter o Ryan jogando na liga que eu cubro, eu preferiria muito mais ver o Ryan brigando, talvez, quem sabe, por mais uma final de Copa do Brasil com o Vasco, ou pelo menos talvez pelo título da Sul-Americana, pelo próprio Carioca, do que vindo para cá para ficar no meio da tabela da Premier League, porque essa é a realidade do Bournemouth, tá? Assim, é um clube. A questão é, olhando para a carreira do Ryan, o Bournemouth ele seria um estágio, né? Ele não é uma plataforma, ele não é o teto. De maneira Sim. alguma, como vários outros brasileiros fizeram. O João Pedro chegou via Watford, Brighton e agora está no Chelsea. O Richarlison também, Watford, Everton e agora está no Tottenham. Inclusive hoje o técnico do Tottenham falou que o Richarlison vai ficar fora até mais ou menos março, viu? Infelizmente com uma lesão. Outros jogadores fizeram caminhos que começam em clubes que são menores do que os que eles saíram do futebol brasileiro, mas eles acabam chegando na primeira prateleira, né?
Eu imagino que seja esse o percurso do Ryan. O Bournemouth é um bom vendedor também. É um clube que entende a posição na cadeia alimentar, não fica segurando o jogador. Então, se ele der certo, é muito natural que cheguem propostas de clubes maiores e o Bournemouth abre as portas para ele sair. Agora, sem nenhuma dúvida, se você olha para o tamanho do Vasco e para o tamanho do Bournemouth, você não tem nem como não lamentar. Bom, o assunto Ryan repercutiu, rendeu, debateu-se isso nos principais jornais esportivos do país e tivemos um debate também no programa Seleção Sport TV desta sexta-feira. Eu vou deixar com vocês dois depoimentos. Um do Felipe Bastos, na visão dele o Vasco não deveria vender o jogador para o Bournemouth e o Ryan também não deveria ter interesse de ir para o Bournemouth, e o Felipe Melo vai dar o complemento dele também sobre o tema. Você aconselharia o Ryan a quê? A não ir. Por quê? O mercado de inverno na Europa é diferente do mercado de verão. E ele, mais 6 meses aqui, ele ia fazer gols, como ele começou o ano, com 2 gols, uma grande atuação, e aí talvez ele se colocaria, por exemplo, o Andrei Santos, que sai do Vasco, sai para o Chelsea. O Estevão, não estou comparando o jogador, tá? Também sai para o Chelsea. Mas são jogadores que surgiram também e tiveram carreiras consolidadas no futebol brasileiro. E aí o Ryan, que é o principal jogador do Vasco, como o torcedor mesmo diz, e o Coutinho apelidou ele de Joia, é o principal jogador do Vasco. E aí, tecnicamente, você vai para um time que vai correr na subida e você precisa do entorno, talvez, para te ajudar, né? Precisa dos jogadores que estão do teu lado para te ajudar. E talvez você mudando também característica de jogo, você vai sair do futebol brasileiro e para uma Premier League que você precisa muito mais de consciência tática e outras coisas. E aí o Ryan ele vai evoluir aqui dentro do futebol brasileiro, falando de parte técnica. Mas de sonho, só ele pode dizer o que o sonho para ele, o que essa proposta interfere também nas famílias, na família dele, no que ele pode mudar para a família dele. Mas falando de só 60%, por isso que o Vasco insiste em 50 milhões de euros. Porque é 60% só do Vasco. É justo, o Vasco faz bem. 50 milhões de euros. O Vasco faz bem com isso. E aí, pra mim, assim, eu esperava mais um pouco, colocaria também à disposição. Porque ele aqui no futebol brasileiro, jogando no Vasco, o brasileiro começa agora, dia 28 de janeiro. Ele se coloca pra brigar também pra talvez ir à Copa do Mundo, cara. O Ryan hoje é o principal atleta do Vasco. E o Vasco perdendo esse atleta, eu só perderia um atleta desse. Primeiro, tem que ser uma venda realmente bem importante para o clube. Só para dar uma adendo, Felipe, o Vasco só tem 60% do Ryan. Então não é 35 milhões de euros para o Vasco. Não é tudo isso que exatamente. Cai na conta. Então já não são 35, já aí para conversar. Menos 40%. São 60 que ele tem, né? O Vasco. 60. Então, menos 40%. 20 milhões, 21, vai. Exatamente. Então, assim, tem que ser uma venda que seja realmente importante para o Vasco. Beleza? Importante para o Vasco, vai, mas eu tenho que ter um plano. Qual o plano que eu tenho? Olha só, a gente vai perder esse atleta. Quem nós vamos contratar? A gente já tem que ter em mente quem nós vamos contratar, porque o Campeonato Brasileiro começa... Já começou o Campeonato Estadual. O Campeonato Brasileiro começa daqui a 2 semanas. A gente vai perder um atleta de ponta. Um atleta que há pouco, assim, todos falam desse atleta, é o futuro cara que vai estar na seleção brasileira. Para um time pequeno na Inglaterra. Beleza. E quem vai vir? Quem vai repor? Da Premier League. Eu entendo, certo? Assim, o atleta eu entendo. Entendo mesmo, porque chega uma oferta de um clube da Premier League, esse clube, por mais que ele seja pequeno, vai cair, não importa, ele confia no trabalho dele. O Ryan fala assim, eu confio no meu trabalho, eu vou chegar lá, vou jogar pra caramba e vou pro Manchester United. Independente se vai cair ou não, eu vou fazer o meu trabalho bem feito e vou mostrar. Vai ser um trampolim. Então eu já estou aqui. É muito mais fácil para um jogador já estar nesse clube, nem que seja pequeno, para depois ir para um clube grande, um gigante na Europa, do que propriamente sair daqui e ir para um gigante na Europa. Mas o Vasco tem que ter um plano. O Vasco tem que. O Pedrinho tem que conversar com o Diniz. Olha, se perder o Ryan, quem que vai vir? Então já tem isso aqui já no gatilho. Perdeu, já tem que vir um cara importante. E não vem falar que quem está vindo da Udinese, que para mim é muito bom atacante, assim. O Brenner que vai preencher essa não vai preencher essa lacuna. É outro tipo de jogador. Mas é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa última edição. Tô gravando o vídeo ainda antes de dormir, no finalzinho aí da sexta-feira, mas muitos já vão assistir o vídeo no sábado, beleza? Logo mais eu chego aí com mais informações. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e vamos aguardar essa novela, cara. Confesso que eu não queria que o Ryan saísse agora não. Acho que o Vasco tem potencial aí
para valorizar mais o Ryan nesses 6 meses, o Ryan ter mais opção de escolha, de repente ir já para um grande europeu, porque é aquilo também, eu acho muito provável que um gigante europeu empreste o Ryan, acho, mas depende também, pode ser que algum clube desse grande aí tenha a situação meio indefinida para a camisa 9, tô curioso para entender qual vai ser a real posição definitiva do Ryan de carreira. Ele joga nas duas, na ponta direita e joga de centroavante, ele tem jogado no Vasco de 9, mas talvez por uma carência no elenco, já que o Verratti insistiu e a coisa já não estava mais andando com o Diniz, mas indo para um outro clube com mais leque de opções, eu acho muito provável do Ryan voltar a jogar de ponta. Até com a contratação do Brenner, o Brenner não viria para ser reserva. Acho que o Ryan voltaria a jogar ali na ponta direita, tá? E aí, de repente, o Nuno poderia estar indo para o banco. Ou o Nuno ou o Coutinho, se o Diniz quisesse puxar o Nuno para dentro, bancar o Coutinho, coisa que eu acho que o Diniz não faria, tá bom? Mas o Estevão tá jogando no Chelsea. Não é titular, mas tem minutos, joga. O Andrei Santos foi emprestado 2 vezes, né? Já é uma outra situação. Mas, enfim, tem a possibilidade de, dependendo do clube, jogar, mas acredito que o mais provável seria ser emprestado. Mas não é algo definitivo também, tá? O próprio Real Madrid tá dando oportunidades agora lá pro Gonzalo Garcia, né? O Endrick torceu o nariz e acabou sendo emprestado pro Lyon. Será que o Ryan não furaria a fila do Endrick e do Gonzalo Garcia no Real Madrid? Seria uma sombrinha ali? Não sei. Mas enfim, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição e a qualquer momento eu chego com mais. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas.